Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Valdemiro Gomes e esta é mais uma videoaula que disponibilizamos. Nosso objetivo é contribuir para a sua aprendizagem no sentido de entender o mundo em que vivemos e arrebentar nas provas, seja da escola, dos concursos, vestibulares, processos seletivos e Enem, que fazem parte da nossa realidade. Objeto de conhecimento, espaço, paisagem, território, região e alguns outros mais que a gente pode comentar no decorrer da apresentação. Vamos iniciar primeiro explicando o que é a geografia, o que a geografia estuda. A geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico, que é o espaço produzido pela sociedade. E aí a gente faz a indagação. Sempre existiu espaço geográfico? Há milhares de anos atrás, há 10, 12, 15 mil, aí depende da sociedade em que esteja se analisando, o homem era nômade. Ele vivia na natureza assim como vivia qualquer outro animal. Não se apropriava do espaço, não se apropriava da natureza, não transformava a natureza. Nesse contexto, o espaço era natural. Quando então começou a se produzir o espaço geográfico? A partir do momento em que o homem passou a semear, a cultivar, a domesticar animais, a construir seus abrigos. Para isso, ele teve que se apossar, transformar a natureza, passou a trabalhar. A partir daí, passou-se a existir espaço geográfico e em algumas partes do planeta, espaço também natural ainda. No entanto, na atualidade, principalmente depois já no século XX e atualmente no século XXI, o homem ele já conhece toda a superfície terrestre. Já tomou posse de tudo quanto há na Terra, mesmo que a Antártida não seja habitada, mas existem inúmeras convenções que observam o que pode e o que não pode ser feito lá por enquanto. Então, de certa forma, a sociedade já tomou posse da Antártida e de todo o planeta. Nesse caso, nós podemos dizer que não existem mais espaços naturais, que todo espaço hoje é espaço geográfico. Então a gente pode entender o espaço geográfico como os objetos criados pela natureza, as florestas, mares, rios, montanhas, que óbvio o homem tomou posse, mais os objetos criados pelo homem, as plantações, as rodovias, as cidades, as indústrias, e a própria sociedade, que é quem organiza esse espaço. E como a geografia, ela estuda o espaço geográfico. Como a sociedade pode estudar o espaço geográfico para entender melhor a própria sociedade? Um dos conceitos, ou uma das categorias que se pode utilizar para estudar a geografia é a paisagem. E o que vem a ser a paisagem, então? A gente tem uma ideia romântica que paisagem é só aquela coisa bonita, como, por exemplo, essa montanha, o pôr do sol, tá? O pôr do sol numa praia deserta. No entanto, a paisagem ela é tudo que se vê no espaço. Então, tudo que existe no espaço é a paisagem.
tá certo? Ela pode ser percebida por todos os sentidos, no entanto, é através da visão que ela é mais facilmente apreendida. Quando na paisagem predominarem os elementos criados pela natureza, aí nós podemos dizer que ali existe uma paisagem natural. No entanto, quando o que predomina for objetos transformados, criados pela sociedade, então nós temos uma paisagem artificial ou paisagem cultural. O espaço ele está em constante transformação. Isso porque a sociedade está sempre mudando e à medida que a sociedade muda, ela constrói um outro espaço, consequentemente a paisagem também muda. No entanto, quando a gente diz que pode-se estudar o espaço através da paisagem, a paisagem ela revela o espaço num determinado momento, num determinado contexto. E eu só posso entender aquele espaço, estudar aquele espaço considerando aquele momento histórico. Tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos duas paisagens diferentes, mas que se trata de um mesmo espaço, porém em tempos diferentes. Isso aqui para quem não conhece, é numa região, numa área próxima ao centro de Belém, na Avenida Nazaré. Além da paisagem, um outro conceito bastante utilizado na geografia e que as pessoas utilizam também no seu dia a dia, às vezes não necessariamente com essa denotação geográfica, é o conceito de lugar. Então, o que vem a ser o lugar? O lugar é aquele espaço onde normalmente, geralmente, as pessoas foram criadas e ali elas adquiriram uma cultura, adquiriram uma identidade de grupo e uma identidade de pertencimento com pertencimento ao espaço, então, uma identidade com o espaço. Imagine um indígena, de um momento para outro, ele vir para a cidade. Então, ele vai se sentir totalmente, como se diz, fora do seu espaço, fora do seu lugar, ou um peixe fora d'água. E você, mesmo que não se utilize esse exemplo, mas você nasce e se cria num determinado espaço, ali você adquire seus laços de identidade, seus laços culturais, depois você se muda para um outro país ou para uma outra região. Sempre que você puder, você vai querer retornar àquele espaço, porque ali você tem uma identidade cultural. É isso que é o sentido de lugar. Perfeito? Observe aqui, ó. O que separa o terreno da tua casa do terreno da casa do teu vizinho? Ou para quem mora em apartamento, o que separa o teu apartamento do apartamento do vizinho? No caso do apartamento vai ser uma parede, mas no caso da casa, o terreno, vai ser o quê? Um muro, uma cerca, ou aparentemente não tem nada. Mesmo que não tenha nada, existe ali uma linha imaginária que divide, que separa o terreno teu do terreno do vizinho. Afinal, você sabe onde começa o seu e onde termina o do vizinho. Tá? Então, esses pequenos espaços, ou grandes espaços, mas esses espaços onde existem uma relação de poder, onde existe uma pessoa, uma família, um grupo ou um governo constituído que manda, é o que você vai entender como sendo um território. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui. Ó. Aqui eu tenho o município de Ananindeua, no estado do Pará, que integra a região metropolitana de Belém.
Então, por que que o município ele é um território? Porque ele é um espaço que foi apropriado, ou seja, tem uma sociedade que habita aquele espaço. Nesse espaço tem um governo, prefeito, vereadores, guarda municipal, conselho tutelar. No entanto, esse governo só manda, só exerce o poder dentro das fronteiras, dentro do limite desse território. Então, as leis criadas pela prefeitura, criada pelo Poder Legislativo e sancionada pela prefeitura de Ananindeua, não valem em Belém, não valem em Marituba, não valem em Benevide, não valem em Santa Bárbara. Só vale nesse território aqui. Só vale nesse espaço que é um território. Um outro exemplo de território, um estado, um país, você pode fazer o mesmo raciocínio, é um espaço que tem um governo, mas que só manda dentro dos limites daquele espaço aí, daquele território. Mas um território não quer dizer que seja apenas territórios legais. De repente, um bairro ou uma ocupação ou uma favela que é dominada pelo tráfico, por milícias, ou seja, por que for, que não seja um governo legalmente constituído, mas ainda assim se aplica o conceito de território, porque tudo que se aplica ao território, ou seja, uma área onde tem alguém que manda, seja legal ou ilegal, está presente ali, correto? E as regiões? O que são regiões? Por que as regiões existem? Vejam quantas diferenças existem no espaço. Essas diferenças elas podem ser do ponto de vista físico, ou seja, da natureza. Aqui eu tenho uma vegetação de um tipo, aqui eu tenho outro tipo de vegetação. Aqui eu tenho uma hidrografia, uma paisagem que revela a presença de uma hidrografia abundante. Aqui eu tenho uma paisagem que me diz que há escassez de água. Aqui eu tenho que me induz a dizer que o clima é quente, e aqui eu tenho um clima frio, ou seja, eu tenho diversas diferenças a partir do ponto de vista da natureza. Mas eu posso ter também diferença no espaço do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, cultural, social. Então são essas diferenças que são consideradas na divisão do espaço em regiões, correto? Então só existem regiões porque o espaço é diferente. Por essa razão é que o estado do Pará é a Amazônia e o estado do Piauí faz parte da região Nordeste. Por que que o estado do Pará também não é Nordeste? Ou por que que o Piauí não é Amazônia? Porque são espaços totalmente diferentes. Então, quando falar em região, você vai associar logo as diferenças que existem no espaço. Tá? Existem inúmeros outros conceitos na geografia que são importantes. Aqui nós elencamos apenas o que estava proposto para esse momento. Tá? Se você achou que essa explanação contribuiu para o seu entendimento, se você acha que os vídeos presentes no canal contribuem para a aprendizagem das pessoas, então nos ajude aí com o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Somos muito gratos pela sua atenção